e na pauta durante todo o final de semana, eu convidei a economista Mila Maia e CEO do Instituto Milênio para falar conosco sobre a Petrobras, esses impactos, a história do próprio Congresso estar querendo aí colocar um projeto de lei taxando a exportação do petróleo e tudo isso que significa para a gente. Lembrando, Zezé, que o presidente do Senado, ele disse que em relação a essa história de CPI, não tem crime para abrir CPI, não. Então, você vê que é o Centrão querendo colocar os tentáculos ainda deles, ainda mais, porque hoje quem está administrando o país, Zé, não sei se você concorda comigo, para mim é o Centrão. É o Centrão que está definindo todas as políticas do Estado hoje. Tudo. Bom, Mila, bom dia para você, bem-vinda ao Bastidores do Poder e obrigada aí por atender-nos. Olá, bom dia para vocês, obrigada pelo convite. Realmente esse assunto aí está bem em alta, tenho falado bastante sobre isso no feriado, no fim de semana. Eu vejo que ainda tem muito misunderstanding, as pessoas ainda não estão entendendo muito bem o que aconteceu, o que acontece, por que a Petrobras ainda tem tanta margem de lucro, por que se cobra tanto, por que não se é suficiente. Então, estou aqui para tentar esclarecer um pouco das dúvidas da população. Tá, então vamos explicar a primeira coisa. Bom, vamos, como que é feito esse lucro, quem ganha mais, a gente já falou que o governo ganha bastante, por que é o consumidor que acaba se ferrando e por que isso virou uma questão política e um querendo jogar a culpa no outro, sendo que a gente sabe que a história não é bem essa. Tá certo. Então, em primeiro lugar, uma coisa que vale ressaltar é que por a Petrobras ela ser uma empresa estatal, o governo ele consegue aí fazer uma intervenção na gestão de preço. Então, ele consegue influenciar, principalmente isso, antes de acontecer o que no governo Temer foi alterado, o chamado paridade internacional de preços. Então, antes do governo Temer, o que acontecia? O governo interferia direto no preço. Então, ele determinava quanto que era o preço, se ele queria que o preço fosse X ou Y. Só que o que acontece? O petróleo, o óleo de petróleo, ele é uma commodity. Então, quando a gente vê o barril de petróleo, ele é algo que ele é negociado internacionalmente em dólar. Então, antes disso, se a gente determinasse que o nosso barril de petróleo ele era menor o valor do que estava negociado lá fora, a gente estava, na verdade, pegando um prejuízo. E isso deu um rombo muito grande na Petrobras. E aí o que o Temer decidiu? Ele decidiu que a gente ia ter paridade de preço. O preço que era praticado lá fora ia ser praticado aqui. Só que o que acontece? O nosso câmbio é muito desvalorizado. A nossa moeda é muito fraca frente ao dólar. Então, por isso, o valor do barril do petróleo em reais fica muito caro. Só que por isso, nessa medida desses anos, a Petrobras é uma empresa muito endividada. Ela ficou muito endividada. E, à medida dos anos, esse endividamento foi caindo. Então, para vocês terem noção, ainda em 2021, ela ainda tinha 59, quase 60 bi de dólar em endividamento. Então, a gente fica achando aí, nossa, está enchendo os cofres. Não, ela ainda é uma empresa endividada, mesmo com essa paridade aí de preço internacional. E isso foi muito maior na época que a gente não tinha essa paridade de preço. Qual é a grande questão? A grande questão é que o Brasil é um país extremamente instável, econômico e politicamente.
não há tanta entrada de dólar, não há tanta entrada de investimento internacional, o que faz com que o nosso câmbio fique muito desvalorizado. Então, a gente tem um câmbio aí, de R$6 praticamente, e aconteceu que, além da gente ter esse câmbio desvalorizado, teve essa crise da guerra da Ucrânia e da Rússia, que fez com que o preço do barril do petróleo subisse. Então, o preço do barril do petróleo subiu, o câmbio nosso também é elevado, então as duas coisas altas fez com que o preço dos combustíveis ficasse muito elevado. Então, foram duas medidas que fizeram com que os combustíveis ficassem elevados. Então, muitas vezes ficam culpando o Petrobras, mas a culpa não foi da Petrobras diretamente, foi no mercado externo, foi um motivo que a gente chama de exógeno e não endógeno, certo? E aí, o que o governo decidiu? Ele decidiu, já que os motivos são exógenos, eu não posso influenciar diretamente no preço do barril, eu não posso influenciar diretamente no câmbio, porque a gente não, o tipo de política cambial que a gente não influencia, eu vou tentar intervir no ICMS dos estados. Então, vou influenciar os estados a abaixar o ICMS, né? Que aí vai ser uma questão de baixar a taxa, que é uma taxa alta, para estabelecer 17% dessa taxa para reduzir o preço nas bombas. Mas o que acontece? Abaixando essa taxa, dentro da Petrobras, ele não garante que o consumidor final ele vai receber também 17%, porque as distribuidoras, os postos de gasolina, eles sim que decidem qual que é o preço final. A Petrobras é uma coisa, as distribuidoras e os postos são outras. Então, são várias etapas. Mila, isso a gente já tem pontuado aqui para o ouvinte, dessa história da paridade, do ICMS, né? Mas a minha pergunta para você é, se não vai chegar, e a gente já tinha dito que essa redução poderia não chegar na bomba, né, ou ali no preço final para o consumidor, qual que seria a solução do Estado, da União, para poder não fazer com que o consumidor tenha que pagar uma conta tão alta pelo combustível em razão dessas situações que estão além das decisões do Brasil. Você tem uma guerra, você tem lá a crise, então você acaba sendo influenciado. A criação daquele fundo para criar aquele colchão de reserva de dinheiro da própria Petrobras, do lucro, seria a solução ou não? Então, a partir do momento que se faz isso na Petrobras, mais uma vez é o Estado intervindo numa empresa de capital aberto. Se ele faz isso, vai impactar os lucros da Petrobras, investidores externos podem se sentir ameaçados e tirar o quê? Dólar do nosso país. E vai impactar o quê? No dólar. A minha opinião, e que muitas pessoas têm muito receio, a Petrobras, ela precisa sim, precisamos avaliar a necessidade dela de ser privatizada. Assim como várias outras reformas precisam ser feitas. Reforma administrativa, reforma fiscal. O país precisa estar atrativo o suficiente para que novos investidores vejam nosso país de uma forma confiável. Então, o Brasil atualmente, ele coleta muitos impostos, muitos tributos. Então, não é questão de falta de dinheiro, é má alocação de dinheiro. Então, tem muita questão de gastos com toda a parte de servidor público, gastos com manutenções que não fazem sentido, políticas públicas que, na verdade, a gente não mede o impacto delas. Então, na verdade, o que a gente poderia avaliar? Essas empresas que são estatais, elas estão sendo produtivas o bastante?
A Petrobras, pelo fato dela ser estatal, ela teve todo esse prejuízo na época. Qual foi o rumo da Petrobras durante o período da Lava Jato? Então, o que a gente precisa fazer é preparar o Brasil de forma que os estrangeiros e todo o país seja fomentado para ser um país mais livre para empreender, para gerar mais riqueza, para gerar mais emprego, para que mais investidores estrangeiros queiram investir no país, certo? Isso tudo vai fazer. Pois não? Assim, uma questão, né? Desculpa, eu saí um pouquinho que eu fui tossir, que eu estou com a garganta terrivelmente inflamada hoje. Mas em relação a esse lucro que vem sendo dito que é exorbitante por parte da Petrobras. Eu me lembro, aqui em Campinas nós fizemos, faz tempo, uns 20 anos atrás, houve uma licitação pública para a escolha das novas empresas que tomariam conta do transporte coletivo, que ofereceriam o trabalho. E o contrato, eu me lembro, a margem, né, de retorno anual era coisa de 8%. Né, por 20 anos ou 30 anos, se não me falha a memória. E hoje, o que eu tenho ouvido com muita frequência, e aliás, quem começou a falar isso foi o candidato à presidência, Ciro Gomes, é que essa margem de retorno da Petrobras para os acionistas é absurda, chega em quase 30%. É verdade isso? É o que eu estava explicando. Na verdade, o que acontece? A Petrobras tem um endividamento muito alto. Então, ela está tendo que correr atrás. Ela é uma empresa muito endividada. Então, o que acontece? Ela tem que embutir o risco, na verdade, de ser uma empresa endividada. O que acontece? Quando o investidor ele avalia a empresa, ela tem um risco de default, que a gente chama. Um risco de quebra. Uma empresa endividada que passou por todas essas questões, ela tem que mostrar, ela está num país que já tem o que a gente chama de country risk, né? Então, já tem o risco país, ela tem um risco de quebra pelo endividamento dela. Então, muitas vezes, o risco, o retorno que ela tem que gerar pro acionista é diretamente relacionado ao risco. Então, em primeiro lugar, a Petrobras ela tem que pagar o endividamento dela. Em segundo, o retorno dela ao acionista tem que estar de acordo com o risco dela. Senão, o acionista não compra ela. A outra coisa que me chama a atenção é, por exemplo, o acionista, né? O maior acionista da Petrobras é o Brasil. Né? Então, esse dinheiro, a grana que tem, metade de tudo o lucro, vai lá para a Petrobras. E o resto, os dividendos, são divididos aí com quem tem ação na companhia. O que o governo poderia fazer com essa parte dele, desses dividendos, para poder ajudar a compensar esse preço, essa oscilação tão grande no preço do combustível, que leva o brasileiro assim, a uma situação de penúria, porque é isso que está acontecendo. Não teria essa repercussão toda se o preço do combustível não batesse em tudo, em todos os outros preços, né? Você diz assim, o acionista, por ser dono da empresa... O Brasil, 30 bilhões, acho que no último trimestre foram 30 bi repassados para o governo brasileiro. Há possibilidade de catar esse dinheiro e fazer um fundo para poder subsidiar, sei lá, óleo diesel e tudo mais. Você acha que a questão do teto do ICMS foi a melhor questão? Então, foi a melhor existem dois tipos de lucros. Existem os lucros a distribuir, que são para os investidores do free float, que são os investidores da Bolsa, certo? E
Aí vão estar em torno de 27,5% dos investidores da Bolsa. E existem uns lucros que eles são reinvestidos na empresa. Normalmente eles voltam aí como lucros para caixa. Então novos voltam como lucros chamado como CAPEX. Então, novas novas fábricas, novos materiais. Na verdade, Mila, o que a gente quer saber, viu, Mila? O que nós queremos saber é do lucro que esse acionista que está lá aqui em bolsa, aquele cara que eles estão falando, os diretores recebem muito, os acionistas recebem muito. É esse lucro que nós queremos saber. Mas o acionista, o quê? O acionista que trabalha para a empresa? Não, quem tem a ação. Quem tem ação. O que eu estou dizendo o governo brasileiro, parte do que gera de lucro a Petrobras, vai para o governo brasileiro, a maior parte. E o restante daqueles dividendos, aquele restante é dividido entre os acionistas minoritários. Essa grana que a Petrobras manda para o governo brasileiro por ser o principal acionista da companhia, poderia ser usado num fundo para financiar políticas que compensassem essa situação que oscila tanto no Brasil e que faz o preço do combustível trazer tanta dor de cabeça para o brasileiro? Na verdade, para mim, o que é muito claro, como eu tinha dito, a melhor forma seria a empresa ser estatizada, quer dizer, desestatizada, para que esse dinheiro ele fosse utilizado de outra forma para melhorar a situação do país. Então, em vez de estar sendo utilizado para o governo, que, enfim, nunca saberemos para onde está indo, estaria sendo utilizado, como eu falei, era o que eu estava explicando, como caixa para a empresa, poderia estar sendo montada uma nova refinaria, e o que é isso? Geração de emprego, geração a economia estaria girando, que é o que acontece, você injeta na economia direto. Quando você tem mais riqueza, você tem mais, na verdade, ali produção. Você monta uma nova refinaria, na verdade, você tem novos empregos. Você tem mais produção, então se aumenta a oferta e com a mesma demanda, você diminui o preço. Tá. Mas o que acontece atualmente, a gente não sabe até que ponto o que acontece. Até na época dos últimos governos, ninguém percebia o que estava acontecendo com os desvios. Até hoje não se sabe o quanto foi roubado, o quanto foi desviado em corrupção. Tem-se ideia de que foi em torno de 400 bilhões, mas ninguém sabe. Então, como que eu posso dizer o que poderia ser feito? Esse dinheiro pode estar indo para os diretores em bônus e tal, mas e aí? É uma questão governamental, é privilégio isso. Tudo que for de funcionário público é privilégio, aposentadorias surreais. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acabar com esses privilégios. Como eu falei, reformas administrativas, privatizações. A gente não vai acabar com isso enquanto essa empresa for estatal. O que a gente está fazendo? A gente está chovendo no molhado. Mila, o que a gente pode fazer agora? Tá bom. Vocês querem fazer um fundo? Faz um fundo. Aí daqui a pouco vai ser um novo problema. A gente vai estar fazendo o quê? Resolvendo um novo problema. Tá certo. Mila, eu quero agradecer a participação sua aqui no Bastidores do Poder. Muito obrigada, viu? Nada. Bom, Zezé, nós vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região.